Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. E nós estamos ainda falando da história e da geografia bíblica num segundo período, né, que é um período de prevalência síria. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, hoje nosso último vídeo sobre o período sírio. Neste vídeo nós vamos falar sobre as guerras de Israel que foram travadas contra Hazael. Então a gente começou com a tomada do trono da Síria por Hazael e aqui a gente vai fechar esse ciclo, né, em relação ao predomínio sírio naquela região. Muito bem, quem era o rei de Israel naquela época? O rei era Jeoacás. Jeoacás era filho de Jeú. Jeú mata a descendência de Acabe, toma o poder, mata todos os filhos de Acabe, mata Jezabel, mata Acasias, ou seja, ele faz o que Deus havia lhe mandado, que era exterminar a dinastia de Acabe, inclusive com Jezabel sendo morta nesse processo. Quando Jeú morre, quem assume o trono é Jeoacás. Jeoacás não era diferente de todos os outros reis de Israel que lhe sucederam. Ele era idólatra, o povo era idólatra, a nação era idólatra. Com muita dificuldade nós vamos encontrar algum resquício de respeito e obediência a Deus no reino de Israel. Por isso que ele vai ser destruído. Nós vamos observar isso mais para frente. Nesta época, quando Jeoás era o governante de Israel, era o rei de Israel, Hazael entra em combate contra Israel. Então, o que acontece aqui é o seguinte: enquanto os reis estão na obediência, estão nos caminhos de Deus, Deus protege contra as investidas dos povos das outras nações. Síria, Assíria, Moabe, Amon, tudo isso a gente já viu durante a história que nós já tratamos e nós já estudamos com o amado. Né? Aqui não é diferente. Então, o que aconteceu? Jeú não fez tudo que Deus ordenou. Então, vai ter as suas consequências. Pagou o tributo, foi dominado, teve que responder a governantes estranhos. Né? A mesma coisa Jeoás. A mesma coisa Jeoás. O pecado tem consequência. O desvio dos caminhos de Deus tem consequência. Principalmente para o povo de Deus. Então, aqui não é diferente. Hazael entra em combate contra Israel exatamente porque eles estão no mau caminho. A fraqueza dele como rei é exatamente a idolatria, é a apostasia, é o desvio dos caminhos, são os seus pecados. O filho de Hazael, Ben-Hadad, lembra que nós vimos num vídeo anterior? Esse Ben-Hadad é o Ben-Hadad II, porque antes de Hazael já existia um Ben-Hadad, que é o que a gente chama de Ben-Hadad I. Então, Ben-Hadad I, Hazael, Ben-Hadad II agora. Esse Ben-Hadad, filho de Hazael. E ele, da mesma forma, quando ele assume o governo no lugar do seu pai Hazael, ele vai assediar, ele vai provocar guerra e tentar conquistar terras de Jeoacás. Olha o resultado do pecado. Quando isso tudo está acontecendo, olha o tamanho do exército israelita. Olha o tamanho do exército. Numa única guerra, lá no passado a gente viu isso,
Só para uma guerra, o rei deu 2.000 carros de combate. Ele emprestou 2.000 carros de combate para a guerra. Olha aqui o que o reino todo, o reino inteiro, não estou falando de uma cidade, eu estou falando do reino inteiro de Israel tinha. Ele tinha 50 cavaleiros, 10 carros de combate e 10.000 soldados. Ou seja, ele não tinha exército. Deus destrói toda a proteção, todo o exército de Israel. Ele estava à mercê do inimigo. Então, se houvesse um ataque ali, não tinha como se defender. Muito bem. Quando a Síria invade, o que acontece? Toda a região de Efraim é conquistada. Lembrem-se, a tribo de Efraim era a maior, mais poderosa e mais guerreira das tribos de Israel. Ela foi toda conquistada. Digo mais, Azael vai até Gate, só que aí não é Israel, ele está na Filístia, ele vai dominar Gate, que é a cidade de entrada da Filístia, que era a proteção, ela foi dominada, ela foi arrasada, e aí nós vimos no vídeo passado o que ele faz? Ele se volta contra Jerusalém. E é aqui que Deus não permite a conquista de Jerusalém. Joás, filho de Jeoacás, assume o trono no lugar do seu pai, Jeoacás. E ele assume esse trono por 16 anos. Tá? Enquanto ele está no poder, Hazael morre. Quando Hazael morre, o que acontece é que Israel tem um fôlego, ele consegue respirar um pouco. E Jeoás, nesta época, Eliseu ainda era vivo, ele vai a Eliseu, Eliseu está acamado, ele está de cama, ele está à beira da morte, portanto ele está no seu leito de morte, e Joás então pede para Eliseu que converse com ele, que lhe dê orientações. Eliseu manda que o rei atire flechas para o lado da Síria. E o rei atira 3 flechas. Eliseu fica bravo. Não, você devia ter tirado umas 5, 6, 7 flechas, quantas você tivesse. Por quê? Porque aí você dominaria a Síria. Cada flecha atirada simbolizava uma vitória de Israel sobre a Síria. Como o rei atingiu somente 3 flechas, ele vence apenas 3 batalhas. E essas 3 batalhas não são suficientes para conter a Síria, mas são suficientes para retomar algumas das terras que Hazael havia retirado do seu pai, Jeoacás. Amém, amados? Preste atenção nos sinais, na simbologia que Deus às vezes nos dá. Nós não entendemos, mas nós precisamos ficar espertos, nós precisamos ficar ligados com essa simbologia e, principalmente, ficarmos na posição. Bons estudos!